Fala, senhores, quarta-feira, 9h40 da noite. Confesso que eu estou muito cansado. A minha rotina ela tem sido bagunçada, tenho feito algumas tarefas, porém elas estão embaralhadas em minha mente. Eu preciso sentar, organizá-las da melhor maneira possível e eu reservar dias para fazer elas. De certa forma, não tem como fazer todos os dias, porque não cabe no dia inteiro, mas eu preciso fazer essa função para eu ficar mais organizado. O que pega é que na minha disciplina, minha faculdade, tem uma disciplina circuitos elétricos, eu faço de engenharia eletrônica. Ela se tornou o demônio em questão de um dia. Para você ter noção, eu postei no meu Instagram, o negócio começou a envolver trigonometria, meu pior pesadelo na matemática, e ressurgindo coisas lá do meu fundamental que eu nunca tive contato na minha vida, números complexos, coisas de cálculo. Eu tirei um tempo aqui para estudar outra disciplina e eu pensei, eu tenho que pegar, nem que seja 10 minutos nessa disciplina em si. Ela é a mais desafiadora do semestre que eu tenho agora. Coloquei aqui um vídeo no YouTube para eu pegar da base. Eu tenho que me submeter a isso para eu tentar entender e ter mais facilidade. A questão do vídeo não é essa, a minha frustração com os estudos. Isso é para outro vídeo. Mas em si, eu sempre dependi da minha mãe, guerreiro. Sempre. Quando eu era criança, meus pais são separados, né? Minha mãe sempre teve mais responsabilidade por mim. No Brasil vai ser sempre assim, infelizmente. Basta você querer mudar isso, esse arquétipo de o homem tem que fazer filho e mulher, depois larga e paga a pensão. Você vai acabar com sua vida, irmão. Sem contar com a vida do seu filho, que você ou não vai ser ausente ou presente, você me entendeu. Meu pai, por mais que ele tenha tido a sua função na minha vida em algumas áreas, comparado à minha mãe, não tem comparação. Eu estou aqui por causa dela, entende? Eu estive lá morando na casa dela, comendo da comida da minha mãe, tudo aquilo foi suor do trabalho duro que minha mãe fez e faz ainda. Ela trabalha hoje em dia. E eu sei que você se identifica, eu sei que a sua mãe trabalha muito. E é comum que sejam diaristas, né? Eu observo que os famosos, quando eles comentam sobre a experiência de sua mãe, do seu passado humilde, elas sempre fazem trabalhos de casa, de pessoas mais ricas. A minha mãe foi assim, uma mãe daqui de Pelotas que eu considero mãe. O filho dela teve um sucesso incrível também. Ela era diarista também. Ela falou que tirava da comida dela para dar pro filho, que tinha que vender coisas, entendeu? Não é difícil de se identificar. Essas coisas fomentam o fogo e a chama que existe dentro de mim. Inclusive, eu recomendo a você sempre reafirmar isso todos os dias. Infelizmente, teve os momentos em que a geração passada se manifestou na minha mãe. Ela é o que a internet chama de boomer, da geração millennium, se eu não me engano, até anterior a ela. Era uma geração que não tinha estudos. Minha mãe, ela morava no mato, lá no interior, ela ia para a escola, não terminou o fundamental, ela foi para São Paulo, e ali ela se rendeu aos empregos, aos subempregos, até ela chegar como diarista e Deus fazer um milagre em nossas vidas, nos ajudar de certa forma. Talvez essa seja a sua realidade também de seus pais. E nós sabemos que a ignorância reina muitas das vezes, em muitas situações. Eu já li o livro, eu recomendo você a ler também, o livro que você queria que seus pais tivessem lido. Lá você vai ver que você tem que se tornar o pai que você quer. Sabe os erros que você vê no seu pai? Inclusive eu vi no Instagram um cara comentando que não adianta, você não vai mudar os seus pais. Eles têm costumes de décadas. Eles não vão mudar porque você não está gostando de alguma prática. Eles não sabem lidar com a inteligência emocional do seu filho. Teve momentos na minha vida que eu estava lá acabado, com responsabilidades, com pressão em cima de mim, por eu ser um adolescente, eu tenho um futuro pela frente, tudo depender das minhas decisões, tudo depender da forma como eu vou lidar sendo um homem. Você, meu amigo, você sabe como é se você é homem. Você vai estar sozinho na maioria da jornada e você tem que engolir o choro, porque ninguém liga e ninguém se importa. Minha mãe não foi diferente. Muitas das vezes ela não quis me entender um pingo, ela me via assim sem reação, não sabendo agir, quieto, e ela começava a falar um monte de asneira, e eu, ficava mal, de comparar eu com filho de outras mães também, filhos de outras mães que bebiam, fumavam,
enquanto eu estava me esganando nos estudos para passar por uma prova que abriria portas para outras diversas coisas. E eu fiz isso por meio dela. No trabalho dela, um segurança ouviu sobre uma prova, comentou comigo e eu não medi esforços, meu amigo. Eu sentei a bunda na cadeira e comecei a estudar, porque se não fosse isso, eu nunca ia sair do lugar, eu ia ficar num ciclo infinito. Não ache que não há uma troca de interesse por aí. Realmente, o amor de nossos pais, eles são amores únicos, que não haverá outro igual. Se tem alguém que nos ama, é Cristo e os nossos pais. Só que, de certa forma, nós, eu e você, que somos filhos, somos um investimento. A nossa mãe, ela sofreu. Ela tirou de comer dela para dar para nós. Ela espera, ou talvez não espere. Eu não duvido que tenha mãe que realmente ela está dando sem esperar alguém em troca. Mas os nossos pais vão querer que nós sejamos bem-sucedidos, vão querer que nós tenhamos uma formação, um diploma, uma pós-graduação, apesar de logo logo isso se tornar obsoleto, ponderando as coisas que vêm acontecendo. É isso que eles ouviram, é isso que eles não conseguiram, tiveram a capacidade, talvez por oportunidades, a geração em si. No início, o técnico era mais aprazível e tinha mais facilidade, e o que demora 2 anos, e é mais mão na obra. Eu tenho colegas da minha faculdade que comentam que seus pais pegaram essa época de técnico e eles se deram muito bem, só que aí depois veio a faculdade, mais especialização, mais procura e demanda do mercado e acabou que ele ficou para trás do técnico. Só que nesse período minha mãe não teve oportunidade, ela não foi buscar nada disso, ela foi para São Paulo buscar serviço. Eles impingem isso a nós e não há muito o que fazer. Você pode honrá-los e obedecê-los ou jogar a casaca e fazer seu próprio caminho, tendo o risco aí de você não ir bem e de você se dar bem. E olha, sinceramente, eu aconselho que você obedeça a seus pais. Apesar de tudo, eu estou fazendo faculdade, eu estou estudando, estou sendo custeado para estudar. Pessoas acreditaram em mim, no meu potencial e investem em mim, por meio da minha mãe também. Minha mãe sempre foi a ponte. E ela acredita e ela quer isso. A sua mãe quer que você seja bem-sucedido, ela não quer que você fume, ela não quer que você beba, ela não quer que você se relacione com garotas que vão te sugar e te manipular. Todos esses ensinamentos e conselhos devem ser seguidos e auferidos por você, irmão. Se você ignorá-los e dar uma de filho rebelde, de adolescente, você vai se dar mal, você só vai fazer cagada. Eu comentei num vídeo do Instagram que na Bíblia fala que se nós ouvirmos os conselhos e ensinamentos de nossos pais, os nossos dias serão prolongados na terra. Eu tinha um pensamento errôneo quanto a isso. Eu pensava que se nós estivéssemos predestinados a viver 140 anos, 140 anos não, mas há 90 anos, vai lá, Léo está predestinado, 90 anos, vai morrer depois disso. Se eu obedecer os meus pais, eu vou viver 95 anos, 5 anos foram prolongados, só que não é assim. A interpretação mais cabível, na minha maneira de enxergar, é que quando você obedece realmente seus pais, você evita muita cagada, irmão. Pode falar o que você quiser. Seus pais têm 40, 50 anos, têm mais experiência que você. Você pode saber programar, saber fazer marketing digital, fazer dinheiro com a internet, mas você não tem mais experiência que seus pais. Vai ter competência sim, habilidades. Você está na nova geração, uma geração que tende a amadurecer com o tempo, apesar de ver alguns aí que estão regredindo em maturidade. Mas você não, você é uma pessoa de valor e você vai aprender muita coisa nova e muita coisa que os seus filhos vão agradecer por você saber. E você foi atrás disso porque os seus pais são desprovidos disso. Vá em busca. Não fique parado, sendo ignorante e muitas das vezes conservando o que seus pais fazem. A minha família, por parte de pai, minha mãe nunca, não foi muito para bebida, mas a família do meu pai, a bebida foi uma desgraça. Nossa, cara, devastou. E aí o que eu te pergunto, você acha que eu segui essa hereditariedade? Esse paradigma que estava seguindo na minha família? É lógico que não. E quando eu vejo pessoas da minha família, irmãos meus, seguindo, me dá uma angústia. E eu penso, eu vou ter que controlar, vou ter que ficar sob a liderança dessa merda, eu vou fazer essa família subir, eu vou dar orgulho à minha mãe. Apesar de ao meu redor, os que eram para estar nessa mesma ideia que eu não estão, decidiram seguir o caminho da mediocridade. Isso fomenta a fome, por vencer, por ser melhor, por dar orgulho à minha mãe. Eu não orgulhei minha mãe o suficiente ainda, guerreiro.
E eu quero orgulhar ainda mais. Afirme isso todos os dias e você verá uma diferença enorme. Quando você ficar angustiado e pensar em parar porque está muito difícil, a minha disciplina, cara, a minha faculdade cobrou algo de mim que eu nunca vi na vida. O que eu estou fazendo? Eu estou estudando porque eu sei que lá em São Paulo, minha mãe acredita em mim. As pessoas que investem em mim estão esperando que eu dê resultados. Minha mãe quer que eu volte bem. E nem que ela queira isso, ela só quer meu bem, só que eu quero dar tudo para minha mãe. Quando ela veio, nas minhas férias, assim, entre aspas, né, porque a faculdade estava de greve, minha mãe veio até aqui no Rio Grande do Sul passar uma semana comigo. Eu coloquei por meta, eu tinha comentado com um amigo meu, bro, eu quero bancar as coisas para minha mãe, eu quero fazer isso. Tem algo que me incomoda, eu quero mostrar que eu tô sendo bem sucedido, eu tô indo bem na internet, eu tô levando isso aqui como um trabalho realmente. E ele falou, irmão, faz, curto e grosso. E eu fiquei pensando, eu vou fazer isso. Comecei a juntar forças, comecei a fazer um dinheiro a mais e quando minha mãe chegou eu consegui suprir ali uma demanda, por mais que fosse pouca. Minha mãe, ela com certeza valorizou isso. E eu quero, pô, irmão, eu quero conquistar a liberdade financeira, ter mais dinheiro, ter mais poder aquisitivo para que eu venha literalmente bancar a minha mãe e mostrar que tudo que ela investiu em mim não foi em vão. Todos os perrengues que ela passou no trabalho para colocar comida na minha mesa, não tendo o marido que era para estar ali ajudando ela, eu quero mostrar para ela que valeu a pena. No final, eu quero te dizer, se você não sabe como fazer da sua energia, seu desenvolvimento pessoal te dar um retorno financeiro, eu te recomendo fortemente que você participe da minha mentoria. Lá está contando com módulos de como ganhar dinheiro extra com a internet, de finanças e investimentos, de treino, de mentalidade, estudos e estudos para concursos. Tem diferença. Eu quero que você analise isso. Eu consegui, por meio da internet, ter isso. E muitas das vezes o meu irmão, até o pessoal de lá de São Paulo, se pergunta, pô, o Léo tá lá fazendo faculdade, sendo custeado para isso, estudando horrores, mas de onde ele arranca dinheiro? É a internet, meus amigos. Vocês têm um celular e não é para vocês ficarem batendo uma para vídeos de pessoas aleatórias na internet. Não é para isso. É para usar ao seu favor. Depois disso, tudo se torna diferente. Você começa a ter mais motivação depois que você consegue fazer isso para sua mãe. Você consegue proporcionar isso com subemprego também. Muitos ajudam na casa, né? Ganhar um salário mínimo, tá tudo bem. Mas o meu caso é que eu tô aqui sendo custeado, minha mãe também tá me ajudando com dinheiro, ela continua trabalhando, mas eu vou mudar esse jogo, guerreiro, é questão de tempo. E eu quero instigar isso em você também, para você não ficar conformado com o pouco, certo? Tamo junto.